Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde a todos. Em nome do município de Vila Franca de Xira, desejo-vos as boas-vindas a esta sessão em que comemoramos o 7º aniversário do Museu do Neorrealismo e que homenageamos também o arquiteto Alcino Soutinho, um homem ligado a esta obra. Passo a apresentar a mesa de honra desta sessão, composta pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, o diretor científico desta casa, no Museu do Neorrealismo, do professor Dr. António Pedro Pita, o arquiteto Sidónio Pardal e o Dr. Artur Santos Silva. Convidava de imediato a usar da palavra o diretor científico do Museu do Neorrealismo, professor Dr. António Pedro Pita. Senhor Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita, Senhor Arquiteto Sidónio Pardal, Senhor Dr. Artur Santos Silva, Senhora Doutora Fátima Faria Roque, quero dirigir uma palavra muito especial a todos os familiares do arquiteto Alcino Soutinho, que nos dão a honra de nos acompanhar nesta sessão. Senhores vereadores, senhores autarcas, senhoras, senhores, queridos amigas, queridos amigos. Não querendo abusar excessivamente da minha prerrogativa, mas justificadamente orgulhoso, permitam-me que diga assim, do que significa a efeméride que hoje e agora assinalamos. Nesta oportunidade comemorativa, peço-vos que aceitem que eu sublinhe nesta oportunidade, sobretudo, aquilo que faz deste Museu do Neorrealismo uma instituição singular no panorama museológico e não só no panorama museológico português. Em primeiro lugar, o seu programa, centrado no movimento cultural e artístico e não num autor ou num estilo ou numa época ou num género, que é o que mais encontramos como objeto das instituições museológicas. Também não referido a uma coleção de alguém especialmente vocacionado para colecionar este ou aquele tipo de objeto. Mas um movimento, uma movimentação, um processo. Depois, o modo como a chave teórica e conceptual desse programa foi aqui construída. E deste ponto de vista, todo o mérito é, como sabemos todos, do que foi o seu primeiro diretor, o Dr. David Santos, que está hoje também felizmente connosco. A seguir, a riqueza e a diversidade do acervo do museu. Espólios literários e artísticos, também editoriais, de
um conjunto de personalidades decisivas na cena cultural, artística e política do século XX português, que me vão permitir de literalmente explicitar, porque nem sempre o que é mais próximo nos é mais conhecido. As minhas amigas e os meus amigos, todos os investigadores, todo o público interessado, é aqui e não no outro lado, que poderão aceder àquilo que foi o que ficou da memória fixa, material, de autores como Alexandre Barro, Alexandre Cabral, Álvaro Feijó, Alves Redol, António Ramos de Almeida, Antunes da Silva, Armindo Rodrigues, Arquimedes da Silva Santos, Carlos Coutinho, Carlos de Oliveira, Flor da Rosa, Garcês da Silva, Joaquim Lagoeiro, Joaquim Namorado, Jorge Reis, José Ferreira Monte, Júlio Braça, Leão Penedo, Manuel da Fonseca, Manuel Campos Lima, Mário Braga, Mário Sacramento, Orlando da Costa, Soeiro Pereira Gomes, artistas plásticos como Alice Jorge, Francisco Castro Rodrigues, Jorge Oliveira, José Dias Coelho, Margarida Tengarrinha, Maria Bandeira, Maria Barreira, Vasco Pereira da Conceição, Rui Filipe, todas estas figuras fundamentais do século XX português estão aqui. Singular também porque o que ficou de todas estas personalidades é um impressionante conjunto, um total de milhares de documentos que vários centros de investigação portugueses e estrangeiros cada vez mais reconhecem como documentação indispensável. Instituição singular ainda pela sua equipa muito competente e dedicada para além do que é estritamente obrigatório, dedicada para além do que são horários, comodidades e facilidades a que legitimamente todos podemos partilhar. Singular ainda pela relação forte que tem mantido e vai continuar a manter com a Associação Promotora do Museu, cuja colaboração tem sido indispensável ao longo de toda a história do museu e que permite ao museu alargar a sua própria esfera de influência. Singular pela sólida relação com a comunidade mais próxima, com as outras instituições culturais municipais, com as coletividades populares, com os cidadãos que fizeram da cafetaria do museu um ponto de encontro diário e que nos permitem encarar com realismo o propósito de proximamente ultrapassarmos aqueles 12 mil visitantes de 2009. Singular ainda, mas não por último, pela produção editorial
pelo conjunto de catálogos que se tornaram imediatamente peças bibliográficas fundamentais para o estudo dos respectivos autores. Mas o Museu do Neorrealismo não seria o que é sem o forte reconhecimento da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, cujo investimento cultural esclarecido na longa duração que já é a nossa. Esta história remonta ao início dos anos 80, para não falarmos da pré-história. Nesse longo prazo, nessa longa duração, foi justamente esse esclarecido investimento cultural autárquico que não só permitiram, mas que exigiu a instalação e a consolidação do Museu do Neorrealismo. E, finalmente, não seria o que é esta instituição, não seria aquilo que ela é, sem a criatividade do arquiteto Alcino Soutinho, que soube construir, soube projetar, que soube inventar para a memória do neorrealismo o espaço de modernidade que lhe é devido. E por isso julgámos absolutamente adequado que neste momento comemorativo volvêssemos um olhar de admirada gratidão, de comovida lembrança para o entusiasmo que o arquiteto Alcino Soutinho colocou na definição deste projeto. Lembro-me, aliás, muito bem do que foi a apresentação do projeto numa sala da Câmara Municipal, e do entusiasmo do Sr. arquiteto Alcino Soutinho na apresentação do que era esta sua obra. Por isso, reservamos neste momento comemorativo um olhar que não é só de memória, é também de estudo e de reflexão para a obra do arquiteto Alcino Soutinho, tendo para isso convidado o Sr. arquiteto Sidónio Pardal, a quem agradeço a disponibilidade. Convido-vos a visitar a pluralidade das ofertas que estão neste momento patentes neste museu. O Museu do Neorrealismo é, evidentemente, entre outras coisas, um dos bons meios para nós nos pensarmos hoje no Portugal contemporâneo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Dr. António Pedro Pita. E de seguida, para proceder à homenagem já referida ao arquiteto Alcino Soutinho, chamava a usar da palavra o Sr. arquiteto Sidónio Pardal. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, colegas de mesa, autarcas, Sr. Presidente Alvinho, está no Sr. Presidente, a quem foi Presidente, infelizmente também a família
do arquiteto Alcino Soutinho e todos os presentes. É uma honra para mim estar aqui e ter a oportunidade de fazer uma reflexão crítica sobre a obra do arquiteto Alcino Soutinho, de quem eu tive também o prazer de ser amigo. E uma recordação marcante que tenho de Alcino Soutinho remonta a 1984. No seu ateliê, passámos uma tarde de conversa, sentados à mesa de trabalho, onde havia uma cuidada desarrumação e ao lado, no painel de parede, estava afixado um texto de Fernando Pessoa sobre estética. Só a sensibilidade cria. Memórias que tenho desse papel, que depois discutimos. A simples ideia intelectual de beleza não habilita o Criador a criar beleza, porque só a sensibilidade verdadeiramente cria. A obra de arte é primeiro obra e depois obra de arte. Soutinho tinha uma especial atenção à construção, ao ato de fazer. E, sendo uma pessoa extraordinariamente culta, ele tinha a consciência de que não havia teoria, não havia receita que conseguisse iluminar o artista até chegar à obra. Só fazendo. E depois era preciso, sei lá, acertar. Não havia propriamente uma racionalidade, como depois irei observar, que assegurasse que o resultado iria ter sucesso. Soutinho arquitetava a sua vida num domínio de elaborado recado. Ele gostava do seu espaço e do seu sossego. Cultivava a amizade, o convívio elegante e o quase rigor afetivo. Apreciava as coisas boas da vida, as coisas elevadas à sua essência e evitava de forma atenta e delicada os ambientes turbulentos. Eu acho que Soutinho não gostava de grandes confusões, mas enfrentou o desafio nas ocasiões em que, para além do desassombro intelectual, era também necessário coragem. Em 1956, era estudante finalista no curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes do Porto, quando, em luta pela liberdade de expressão, foi preso pela polícia política do Estado Novo, o que atrasou um ano a sua formatura. Empenhado em conhecer as ideias que se debatiam nos meios académicos da Europa, passa o ano de 1961 em Itália com uma bolsa de estudo. Familiariza-se com o meio cultural aberto e informado, onde o estudo integrado das artes, com particular atenção para a arquitetura e o urbanismo, estavam em plena expansão. Convive com Franco Albini, Ignácio Gardelli, com Pierluigi Nervi, arquitetos que admira, frequenta os seus ateliês e tece-se aí uma relação de amizade recíproca que perdurou ao longo das suas vidas. A influência da cultura italiana no domínio da crítica instrumental das artes densifica-se mais tarde com o pensamento filosófico de Júlio Carlo Argan, a que se vêm juntar figuras como Manfredo Tafuri e Francesco Dal Costa. Eram figuras que ele registava e que ele estava sempre atento àquele sofisticado pensamento, não é? Dentro da intriga das artes e da arquitetura, que também seria bem discutir aqui. Soutinho apura em Itália a consciência de que a sua arquitetura não vai ser regionalista. Isto é importante. Não iria ser um regionalista. Para se desenvolver na linguagem das vanguardas cosmopolitas do seu tempo. Colhe também a Itália o gosto por um certo estilo de vida, onde tem lugar a poética do cotidiano, preenchido pelos afetos e pelo empenho no trabalho, com uma serenidade ativa e contemplativa, em síntese, um entendimento profundo do sentido da vida
iluminada por uma estética viscontiana e teluricamente enraizada na vida cultural do Porto, a sua cidade. Eu acho que o Alcino Soutinho adorava o leopardo do Visconde. Era um, não é? Aquele ambiente do leopardo, não é? Do príncipe de Salina, era uma referência. Sempre afável, interveniente, discreto, generoso, presente e despretensioso, mas com a ambição determinada de levar a sua arquitetura ao absoluto da arte. A par de uma disciplina profissional e de uma conduta de cidadania democrática, Soutinho dá-nos uma arquitetura de autor, resultado de um ato íntimo de criação do belo, objetivado na obra da arte e imbuída de um compromisso ético. Foi um coordenador clarividente e seguro, com elevado profissionalismo, respeitado pela equipa de colaboradores que reconhecia nele a maestria do traço e da força expressiva que se sente e emociona. Nesta relação entre o mestre e a sua equipa está presente que a obra de arte é um trabalho de autor, por vezes solitário, onde este sabe que rejeita o que é puramente pessoal. Estou a citar Fernando Pessoa. O artista rejeita o que é puramente pessoal. Como condição para alcançar o seu sentido estético apreensível pela sensibilidade. A sua relação com os clientes tinha uma vertente pedagógica. É muito importante a vivência entre Soutinho e os seus clientes. Tinha uma vertente pedagógica, conduzida pacientemente. Tinha uma paciência de Jó para aturar os clientes. Paciência de Jó. E fazia-o com um espírito de missão. Sabia equacionar e distinguir a encomenda pública, dos edifícios públicos, onde geralmente há um desafio de representatividade e de elevada carga simbólica, diferente das equações que se apresentam na encomenda feita por entidades privadas, mais motivadas pela lógica económica do investimento. Em qualquer caso, era intransigente, digo mesmo radical, na sua habilidade diplomática para conquistar e exercer a liberdade necessária e inerente à criação do objeto arquitetado como obra de arte. Sabia levar a água ao vinho. Soutinho sofria e reagia tempestivamente, em privado, perante as situações de insensibilidade estética. Quando ele apanhava alguém que não tinha sensibilidade estética, era um problema. Assim acontecia quando confrontado com a impossibilidade de comunicar e de argumentar com quem não é capaz de sentir que a arquitetura tem por finalidade criar edifícios e espaços concebidos para terem sentido útil e serem belos, despertando a sensibilidade dos utentes para o prazer da sua fruição. A arquitetura de Soutinho, ou como ele a entendia, não é neutra, mas antes profundamente empenhada num processo de desenvolvimento cultural e socioterritorial. A sua obra pauta-se por uma afirmação alinhada e solidária com a vanguarda do seu tempo, num compromisso ético e estético de mudança e de afirmação de valores sociais. Daí que, para melhor ser compreendida, careça de ser contextualizada no lugar e no tempo. Soutinho é seguramente um dos mais notáveis arquitetos da segunda geração da Escola do Porto, revelando influências de mestres como Arménio Losa e Carlos Ramos, a par de leituras e interpretações dos movimentos vanguardistas da arquitetura internacional, onde me atrevi a salientar Louis Kahn, cuja obra, a expressão de monumentalidade sóbria, de severidade amenizada por cuidadas composições de volumes submetidos a métricas e temperadas por uma escala humana, era apreciada por Soutinho, sem contudo partilhar da sua mística. A arquitetura não entrava bem a mística. Paul Rudolph
com as suas revisitações líricas interpretadas à luz do catecismo ortogonal e funcionalista da herança racionalista, Richard Meyer, desenvolvendo o lirismo expressionista de Rodolphe, mas retomando temas compositivos da gramática corbusiana e do expressionismo dos anos 20, Erich Mendelsohn, autor que, de modo magistral e seguro, soube integrar a poética expressionista no rigor de clareza compositiva do funcionalismo alemão, Frank Lloyd Wright, com a sua independência dedicada à experimentação de novos materiais e métodos construtivos, e, muito em particular, a obra de Alvar Aalto, que é uma referência especialmente cara a Soutinho, que a estuda e admira com o encantamento do que nela apela à contemplação e ao prazer sensorial de estar. Cultiva um pensamento crítico, educado no respeito pela razão e reflexão sobre as diferenças e as singularidades das regiões e dos sítios. Desconfiava de generalizações e de consensos, por serem mais próprios de negociação de interesses e de todo deslocadas e inaceitáveis na esfera das ciências e das artes. A arte trabalha no absoluto e não é negociável. Daí a leitura distanciada do Manifesto da Carta de Atenas, dos poucos que criticava a sério a Carta de Atenas. Identificava-se com as críticas e posições do movimento que, a partir de 1953, apontou a necessidade óbvia de atender às características geomorfológicas e climáticas dos sítios, enfim, à contextualização da encomenda na realidade social e territorial. O princípio de trabalhar sobre as diferenças naturais dos sítios não interfere com a recusa dos regionalismos e nacionalismos estilísticos e estéticos. Convenhamos que são coisas distintas. A Carta de Atenas é feita por uns nórdicos, não é? Pensavam que todo o mundo tinha o clima da Finlândia. E havia janelas grandes, entrar a luz, etc. Se fossem marroquinos, teriam feito diferente. Soutinho anotava essa falha da Carta de Atenas, alinhando, portanto, com as críticas ao 11º e último Congresso Internacional da Arquitetura Moderna, que se realiza em 1956, reconhecendo, assim como Leonardo de Névoe, a necessidade de uma arquitetura e de um urbanismo em que a adesão à realidade, nas suas articulações locais e particulares, orienta cada um em direção a um itinerário diferente, que com o correr do tempo se revela irredutível a um movimento comum. Portanto, trabalhava sobre as diferenças. No contexto português, reconhecendo o mérito histórico e etnográfico do inquérito à arquitetura popular em Portugal, foi dos arquitetos que manteve uma leitura coerente e avisada dessa informação, dando-lhe o seu valor na justa medida, sem se render a anacronismos, e que frontalmente criticou por, agora cito Soutinho, haver um certo folclorismo à volta disso. Sem cultivar nostalgias, soube salvaguardar os valores e as memórias úteis, inspiradoras e merecedoras de atenção e da atenção da história. Decididamente aplicava à criação da sua arquitetura, sempre curioso e aberto ao que acontecia no mundo, era avesso a modas, pré-figurações, receituários e recusou explicitamente seguir os preconceitos culturalistas que se vão sucedendo e que conseguem ficar mais em vaga e com caráter oficial a partir dos anos 70. Atento, informado sobre a arquitetura que se fazia pelo mundo, queria chegar aos horizontes mais amplos. Estou a citar. O racionalismo em Soutinho não é uma abstração estereotipada em formas geométricas convencionais, mas antes uma criação substantiva, materializada no simbolismo dos elementos construídos e na expressão compósita das partes singulares
que se apresentam como coisa sentida e produzida por um pensamento metódico e independente. Não cai na ingenuidade de pretender ser o produto de um pensamento racional na asserção do método científico. Não era um racionalismo científico que ele seguia, mas sim uma razão em si, criada e reconhecida pela sensibilidade emotiva, pessoal e aberta às infinitas leituras do mundo. O gênio do arquiteto manifesta-se na sua intuição seletiva, que, no ato da concepção, capta o essencial e objetiva-o na obra. Metódico, numa experimentação prudente e comparada de obra para obra, praticava uma concepção seletiva e crítica, ao mesmo tempo que ousada e validada pela sua autenticidade nos resultados. Pode dizer-se que o discurso arquitetónico de Soutinho constrói uma síntese de significados de lirismo racionalista, de modernismo clássico, de desconstrutivismo disciplinado e de minimalismo ocasional. Só às vezes. Sem menosprezar a influência e o apoio que o arquiteto colhe das teorias e das técnicas, a substância sensível da obra arquitetada, o que nela agrada plenamente, resulta da sensibilidade do arquiteto. A harmonia, a proporção, a expressão do belo na arquitetura não são resultado de um exercício técnico, mas de uma aplicação, nem de uma aplicação teórica, mas da sensibilidade educada e experimentada do arquiteto. Eu estou a repetir um pouco esta dualidade técnica-sensibilidade, que eu entendo que era uma obsessão do arquiteto Alcino Soutinho. A sua abordagem ao projeto parte das condicionantes concretas do sítio, da equação dos fatores em jogo, desde o programa da encomenda até a utilização do espaço, visto sempre como um interior definido e contido pelos elementos que o localizam e o configuram topologicamente como um aberto, o que significa tão só que tem sentido próprio e identidade como um todo, demarcando-se como objeto com autonomia no sistema socioterritorial. É o que acontece quando passamos ali na rua. O objeto destaca-se como um aberto no todo da cidade. A sua obra mais densa e trabalhada, no detalhe, é seguramente o edifício da Câmara Municipal de Matosinhos, cujas formas desenvolvem fluentemente uma linguagem de monumentalidade moderna e conseguida no corpo e planos de fachada. A colunata de inspiração classicista e abstratizante conjuga a geometria ortogonal racionalista com superfícies curvilíneas que alcançam uma expressão cênica. Subtilmente, a singularidade da imagem exterior do edifício, Câmara Municipal de Matosinhos, revela-se e estrutura-se a partir das interioridades. A topologia dos espaços interiores é resolvida por um inteligente rigor, sensível à funcionalidade programática, como se pode constatar no serviço da presidência. Eu não pus aqui, mas é uma espécie de gineceu. É interessante. Onde a sala de espera, os gabinetes do secretariado e o gabinete e sala de reuniões do presidente têm uma autonomia própria com um corredor de serviço reservado. Aqui as partes distribuem-se e agregam-se com uma lógica que se revela ao utilizador e o conforta. A definição dos espaços pelos panos das paredes, tetos, portas, pavimentos, fenestrações é trabalhada com um detalhe que materializa e exprime a ideia arquitetónica do autor e a sua sensibilidade profundamente poética. A memória que se tem da sala de espera transcende-se, remetendo por uma combinação do dourado das cantarias e silharias de calcário e do latão e bronze das castelarias, com o azul aveludado do mobiliário e o calor das madeiras, numa proporção que surpreende
por corresponder ao mais profundamente esperado e determinado pelos princípios mais insuspeitos da harmonia. A ideia arquitetónica desenvolve-se até aos mais pequenos detalhes, controlando a densidade afirmativa dos objetos na justa medida dos seus significados e sentidos úteis. Nada de decorativo. Não há acessórios adjetivantes. A sintaxe do discurso arquitetónico limita-se ao essencial para a materialização da ideia e a expressão de uma espiritualidade depurada. O nosso último encontro, com o Soutinho, foi a 30 de setembro de 2011, por ocasião da aula magistral que, a meu convite e do professor Manuel da Costa Lobo, Soutinho deu no curso de pós-graduação em Planeamento Regional e Urbano da Universidade Católica do Porto, onde apresentou imagens comentadas de partes da sua obra observadas numa perspectiva urbanística. Mostrou a sua intervenção na marginal de Vila do Conde, onde exemplifica a ruptura conceptual com as formas tradicionais da cidade, dando lugar a rematerializações moldadas na exploração de novas geometrias. Nesta frente marítima, o pavimento betuminoso e o traço discreto, mas estruturante dos muretes de remate criam uma composição de fragmentos contrastadamente expostos, onde o campo panorâmico da orla marítima e do mar mostra a sua imagem bruta, em contraponto com a expressão da obra arquitetónica, aqui minimalista, mas com a força da sua presença. Dá todo o espaço ao mar, ao cenário bruto da natureza. E faz uma intervenção minimalista, mas com uma força impressionante. O silêncio da ideia arquitetada não apaga, convocando à contemplação. Este projeto trata um trecho da costa conexo com outro que em simultâneo estava a ser desenvolvido por Álvaro Cisa Vieira, a norte. Sendo projetos de autores distintos e encomendas autónomas, as duas portanto, contínuas no mesmo sítio, não é? Ambas comungam a sensibilidade que, curiosamente, cria uma continuidade na gramática do percurso e na sua lógica funcional, de que resulta uma harmonia esclarecidamente posicionada e partilhada. A complementaridade compósita das duas obras é de tal modo conseguida que é difícil distinguir onde termina uma e onde começa a outra. É mérito dos dois. A qualidade e complexidade dos projetos que realizou para os mais diversos tipos de edifícios não foi motivo para alterar o seu sistema quase artesanal de trabalho, onde fluíam e se conjugavam a arte e a técnica, a imaginação e o sentido prático dos processos construtivos. A robustez e o poder de sobrevivência funcional das estruturas e dos acabamentos, a economia e facilidade de conservação e de limpeza dos espaços eram questões essenciais para o professor da disciplina de construção que Alcino Soutinho regiu e lecionou no curso de arquitetura da Escola do Porto. Atento à realidade e empenhado em apoiar a evolução do conhecimento e da tecnologia da construção, verberava o falso progresso instalado na burocracia administrativa, que cerca e agride a prática da arquitetura com diretivas, certificações deslocadas e abusivas e outras imposições de interesses corporativos que desmantelam e impedem o processo conceptual inerente ao trabalho do arquiteto como profissional independente. A burocracia e a asfixia do processo arquitetónico que estamos a sofrer hoje na Europa era particularmente lamentado por Alcino Soutinho e acompanhado aí por muitos arquitetos. A obra de Soutinho
é uma arquitetura insubmissa. Tem a sua essência, vontade e ato de transgressão consequente. É sensorial, fundamentada na prática e não obedece a preconceitos, regras ou princípios teóricos. Confronta-se com a história e nela se afirma com a força radical do que muda o mundo para melhor. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Arquiteto Sidónio Pardal, pela homenagem à família do arquiteto Alcino Soutinho. De seguida, e para uma intervenção no âmbito deste 7º aniversário do Museu do Neorrealismo, convidava a usar da palavra o Sr. Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, Dr. Artur Santos Silva. Sr. Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Dr. Alberto Mesquita, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Diretor Científico do Museu do Neorrealismo, Professor Dr. António Pedro Pita, Sr. Arquiteto Sidónio Pardal, Sra. Diretora do Departamento Cultural, Dra. Fátima Faria Roque, queridas amigas Laura, Andréia e Cláudia Soutinho, netas e netos, estou a ver que estão aqui, que são indispensáveis, netas e netos de Alcino Soutinho, minhas senhoras e meus senhores. Comemoram-se este ano 24 anos, quase um quarto de século, da atividade do Museu do Neorrealismo e precisamente 7 anos desde a inauguração deste magnífico, deste belíssimo edifício em que hoje se encontra instalado, projetado por Alcino Soutinho, notável arquiteto português, a cuja memória desde já gostaria de prestar a mais sentida homenagem. Fazia falta no Portugal democrático um espaço de preservação patrimonial, de reflexão científica, de divulgação cultural e de formação cívica dedicado a um movimento artístico e literário que foi sempre, desde as suas primeiras manifestações, indissociável da luta mais geral de oposição à ditadura de Salazar. Os artistas, escritores e intelectuais que nas suas diversas áreas nele mais se destacaram, de Alves Redol a Júlio Pomar, de Soeiro Pereira Gomes a Mário Dionísio, de Fernando Lopes Graça a José Dias Coelho ou a Carlos de Oliveira, foram de facto todos eles, antes de mais, cidadãos empenhados num combate cotidiano pelas liberdades democráticas e contra a exclusão social, umas vezes na clandestinidade, com o risco permanente da prisão e da tortura, outras nas raras oportunidades da ação política legal aparente e falsamente consentida pelo regime e logo a seguir reprimidas dos grandes movimentos unitários do MUNAF e do MUD às campanhas presidenciais mais fortes de Norton Matos e Humberto Delgado. Mais do que uma mera corrente estética, o neorrealismo quis ser, assim, o veículo artístico e literário de uma nova consciência, de uma nova cultura, de uma nova vida, nas palavras emblemáticas de um dos seus primeiros grandes expoentes, já aqui referido, António Ramos de Almeida, que com Afonso Ribeiro tinha aberto na literatura o caminho do novo movimento. Viriam depois os Gaibéus de Alves Redol, a Rosa dos Ventos de Manuel da Fonseca, os Esteiros de Soeiro Pereira Gomes. Lembro-me bem, li-os, todos estes romances, com 16, 17 anos, quando sob a mão de orientação do meu querido professor Oscar Lopes, mergulhei na literatura portuguesa, e tantos outros que ao longo de 2 décadas marcaram muito do que mais relevante se produziu na literatura portuguesa, enunciando a injustiça e a repressão e valorizando
denunciando a injustiça e a repressão e valorizando as suas causas. Também nas artes plásticas, esta preocupação de intervenção cívica militante foi decisiva, com obras como O Almoço do Trolha, de Júlio Pomar, O Apertado pela Fome, de Vespeira, A Guerra, de Lima de Freitas ou O Descanso, de Curubim Lapa, a marcarem em Portugal o retomar de uma estética de consciência social e política que tinha antecedentes reconhecíveis nos grandes muralistas da Revolução Mexicana, como Diego Rivera ou Orozco, mas que desde então não encontraram expressão significativa na cena artística. Importa sublinhar com efeito o caráter em muitos aspectos original, já aliás aqui destacado pelo professor António Pedro Pita, deste neorrealismo português, que só tem paralelo direto no seu tempo, no Brasil, com Jorge Amado e Graciliano Ramos, ou nos quadros de Portinari, e que antecipa, em vários planos, o neorrealismo cinematográfico italiano, que se encontrava então ainda numa fase experimental e só viria a afirmar-se com toda a sua força nos anos do pós-guerra, através de realizadores extraordinários como Visconti, Rossellini e Vittorio De Sica. Visconti já aqui referiu. Por todas estas razões, o neorrealismo merecia um espaço museológico com a escala e o dinamismo que este museu lhe veio oferecer, e é bem significativo do balanço positivo da nossa experiência democrática após o 25 de Abril que a iniciativa do seu estabelecimento e a responsabilidade da sua manutenção tenham pertencido não ao Estado Central, mas ao novo poder autárquico, que foi uma das grandes conquistas de Abril. À Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, dirijo as maiores felicitações por esta obra singular que, sem perder a sua ligação à comunidade em que está implantada, adquiriu já uma dimensão da maior relevância na vida cultural de todo o país. Como gostava de dizer Miguel Torga, o universal é o local sem paredes. E os projetos de âmbito municipal que visam desde o primeiro momento a excelência, como é o caso deste museu do neorrealismo, depressa adquirem, por direito próprio, visibilidade nacional e internacional. Para tanto, contribuírem também, para lá da política de aquisições, as doações e depósitos dos próprios autores e artistas e das suas famílias, que reconheceram nesta instituição o espaço ideal para a preservação e o estudo dos seus legados. Aqui estão, entre tantos outros, os espólios de Alves Redol, Arquimedes Silva Santos, Carlos de Oliveira, Joaquim Namorado, José Dias Coelho, Manuel da Fonseca, Mário Sacramento, Ossueiro Pereira Gomes, englobando manuscritos originais, primeiras edições, correspondência e documentação pessoal. Por outro lado, o acervo permanente de artes plásticas, que é, por certo, o mais representativo desta corrente em coleções portuguesas, dão ao Museu do Neorrealismo, no seu âmbito temático, um destaque único entre as entidades arquivísticas e museológicas do nosso país. Devo ainda salientar as exposições de literatura dedicadas aos autores que contribuíram para o desenvolvimento do neorrealismo português, tais como as que tiveram lugar sobre o já referido Arquimedes da Silva Santos, Urbano Tavares Rodrigues, Mário Braga, António Borges Coelho e, mais recentemente, António Ramos de Almeida. Com este último, grande amigo e colega de meu pai, e que dedicava ao meu avô grande afeto. Quando meu avô morreu, ele escreveu um artigo nos jornais dizendo: morreu o cidadão número 1 da cidade do Porto. Muito convivi com ele
e muito o admirava. E as suas filhas, Ana Maria, Maria Manuel, que muito cedo partiu, e Maria Antónia, desde sempre estão entre os meus amigos. Este acervo patrimonial permanente, por sua vez, é completado por recursos modernos em suporte virtual. Destaco, por exemplo, a notável exposição O que é o neorrealismo, acessível online a todos os interessados, e por uma intensa atividade de exposições temporárias e edições que o alarga muito significativamente. Permitam-me manifestar a minha admiração pelo trabalho exemplar levado a cabo pelo primeiro diretor do museu, Dr. David Santos. O alto nível da continuação da sua obra está naturalmente assegurado pela recente nomeação como diretor científico do professor Dr. António Pedro Pita, da minha universidade, da Universidade de Coimbra, porque eu tenho tanto carinho e a que tanto devo. Gostaria ainda de manifestar todo o reconhecimento à equipe do museu e a todos os colaboradores externos que ao longo destes anos vêm assegurando o cumprimento de uma missão que, por certo, continuará a enriquecer a nossa vida cultural. É-me especialmente grato participar neste momento em que é homenageado Alcino Soutinho, meu tão querido amigo. E depois das palavras que ouvimos ao arquiteto Sidónio Pardal, eu não vou atrever, embora eu já disse uma vez, numa homenagem ao Álvaro Siza, que eu já sei o que quero ser quando for grande, que é arquiteto. Mas nunca tive uma nota positiva a dizer. E, portanto, nunca tive. E portanto, não foi por aí o meu caminho, mas tenho uma grande admiração por essa profissão, mas não me vou atrever, naturalmente, a falar de Alcino Soutinho como arquiteto, embora vou falar dele como arquiteto também. Ouvi falar de Alcino Soutinho quando estava prestes a casar com Silvia Viana de Lima, ainda não tinha conhecido a Laura, mas estava prestes a casar com Silvia Viana de Lima, filha de um também notável vulto da arquitetura portuguesa e que desapareceu com pouco mais de 20 anos, tal como o seu irmão Alexandre, ela arquiteta e ele escultor, num brutal acidente de automóvel. A família Viana de Lima era muito próxima da nossa. Vivíamos a cerca de 300 metros residíamos a cerca de 300 metros durante largos anos, e o arquiteto Viana de Lima foi o arquiteto que restaurou uma casa de campo da minha mãe, onde passamos tempos maravilhosos também com eles e naturalmente sempre nós. Alcino Soutinho foi um dos mais destacados valores, como já foi sublinhado, da Escola do Porto, que profundamente marcou a arquitetura pós-anos 50 do século passado. O Sr. arquiteto Sidónio Pardal falou de uma segunda vaga e, para mim, portanto, está aí. Como professor aí, isto é, na arquitetura pós-anos 50. Como professor e arquiteto, realizou uma obra de grande expressão e de excepcional qualidade. Basta lembrar os edifícios da Câmara de Matosinhos e da Câmara de Amarante, os Passos Conselhos de Amarante, os museus Sousa Cardoso, a Casa-Museu Guerra Junqueiro, este, naturalmente, obviamente, o Museu do Neorrealismo, a Casa de Cultura José Rodrigues, vários excelentes edifícios, ao mais pequeno detalhe, cuidadíssimos, da Universidade de Aveiro, a ampliação da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, o plano urbanístico já muito bem apresentado aqui da zona marginal de Vila de Conde, entre muitos outros. Gostaria de salientar que foi bolseiro, o senhor arquiteto referiu-se a que ele tinha sido bolseiro, foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian em 61, quando continuou em Itália os seus estudos sobre museologia, que depois teve a oportunidade, para benefício de muitos de nós e também desta casa, de aplicar. Um dos muitos prémios que recebeu, o Europa Nostra, foi conseguido com a recuperação, com o seu projeto de recuperação do Castelo de Vila do Forte e Castelo de Vila Nova de Cerveira e a sua adaptação à pousada,
é também uma iniciativa com que a Fundação Gulbenkian há muito está identificada. Não posso deixar também de recordar como cliente, e não como presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, mas como presidente do BPI, a minha relação com Alcino Soutinho. Depois de um convite restrito dirigido a 4 arquitetos, em que constavam um perito, que era o Eduardo Souto Moura, e também Alcino Soutinho, foi o seu projeto, num concurso de ideias, o escolhido para instalar no Porto o então Banco Fonseca Zibernet, que o BPI tinha adquirido um ano antes e pretendendo criar a sua estrutura central de prestígio no norte do país e em condições que também forçassem a credibilidade do banco. É um belíssimo edifício que marca o que de melhor se tem construído na Avenida da Boa Vista. Multifuncional, tem um espaço de atendimento público belíssimo e onde a marca do talento em design também e arquitetura de interiores de Alcino Soutinho está feito. Salas de reuniões, zonas de trabalho em espaço aberto, gabinetes individuais para a alta direção e a administração, um auditório, salas de refeições, tem tudo. E está muito valorizado pelo trabalho notável que Alcino Soutinho fez. A execução desta obra aproximou-nos muito, não porque eu tivesse tentado condicionar a sua liberdade de criador, como foi também já aqui referido. Eu acho que ele comigo não teve que exercer os seus dotes extraordinários de sedução e de convencimento, mas impressionou-me imenso um estudo muito profundo das nossas necessidades. A capacidade de diálogo com os utilizadores da obra a vários níveis, o rigor com que tudo concebia, a incessante capacidade de inovar, o sábio aproveitamento do espaço e a valorização da envolvente, a relação com o envolvente sempre feita da melhor maneira. Do mesmo modo, nos aproximaram causas comuns, como a gestão estratégica da cooperativa Argo, a que tanto se dedicou, tal como, e ela de corpo inteiro, sua mulher e minha tão querida amiga, Laura. Também a campanha conduziu à eleição de Mário Soares, e que parecia uma missão impossível quando arrancou, para a presidência da República, e em que integramos o grupo do Porto, com que Mário Soares, um grupo de 6, 7 pessoas, com que Mário Soares, mesmo depois da sua eleição, se reunia com uma grande regularidade, ora no Porto, ora em Lisboa, ora em Fagos, durante e depois dos seus mandatos. E não posso também deixar de recordar o apoio que me deu no curto período de tempo em que estive envolvido na presidência da Capital Europeia da Porto, Capital Europeia da Cultura, e depois eu bati numa parede, que foi a forma como atuou o então Ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho, mas enquanto eu estive envolvido, ele deu um apoio, um conselho permanente que foi da maior utilidade. E tivemos também uma experiência muito interessante, que foi um movimento cívico em que estiveram envolvidos muitos arquitetos contra os molhos da Foz do Douro, e vencemos, porque ia ser feito um molho imenso que ia alterar muito a relação do rio com o mar e do território, portanto, com o mar, e conseguimos impedir que esse projeto fosse para a frente, e veio depois um bastante mais adequado a essas finalidades. Em Alcino Soutinho admirava sobretudo o homem, de uma sensibilidade rara, de uma dimensão humana sem fim, exigente mas tolerante, de extrema simplicidade, o oposto à arrogância e à vaidade. Muito culto, extremamente educado, muito sensível, um príncipe no seu comportamento. Como numa belíssima evocação referiu Alexandre Alves Costa, e eu acho que foi
para todos os amigos, com certeza um bálsamo, esse magnífico artigo que ele escreveu logo a seguir ao desaparecimento de Alcino Soutinho. Este também grande arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura de Porto, nas suas palavras, Alcino Soutinho cedo manifestou a coragem de não se sujeitar a normas dominantes, sabendo afirmar, as suas palavras de Alexandre Alves Costa, a atualidade do pensamento arquitetónico europeu, como aqui muito bem já foi sublinhado. E ainda na palavra de Alexandre Alves Costa, soube dignificar a profissão de arquiteto como construtor de obras reais e não apenas de imagens que rapidamente se viriam a tornar puramente virtuais. À Laura, as suas filhas, Cláudia e Andreia, de que tanto gosto, aos netos e netas, ou às netas e netos, expresso toda a minha saudade e a maior homenagem a um profissional e cidadão de corpo inteiro, de uma amizade e lealdade sem mancha. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Getúlio Santos Silva, Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, pelas suas palavras. E para encerrar esta sessão, convidava a dar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita. Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Kittel, Sr. Vice-Presidente, Senhora e Srs. Vereadores da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, demais autarcas municipais e de freguesia presentes, ilustres companheiros de mesa, arquiteto Sidónio Pardal, Dr. Artur Santos Silva, diretor científico do Museu Neorrealismo, Dr. António Pedro Pita, caros familiares do arquiteto Alcino Soutinho, cara amiga Maria da Luz Rosinha, minha antecessora, a quem se deve em grande parte o facto deste edifício ter sido construído e a encomenda que em boa hora fizemos ao Sr. Arquiteto Alcino Soutinho, sem programa, a não ser dizer o espaço é este, não é muito generoso, mas queremos aqui um museu do neorrealismo, um museu de referência. E o Sr. Arquiteto assim fez e temos aqui uma obra esplêndida que todos nós admiramos. Nós somos suspeitos, mas são aqueles que vêm de fora que também fazem essa mesma homenagem de uma peça de arquitetura contemporânea de rara beleza. Comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, algumas breves palavras, na medida em que o essencial já foi dito por aqueles que me antecederam. É com um enorme prazer que me encontro aqui hoje, no dia que marca o 7º aniversário do Museu do Neorrealismo nas atuais instalações. Depois de um vasto e importante trabalho sobre o movimento neorrealista português, desenvolvido desde 1990, através de um centro de documentação. A mudança de instalações para o atual edifício permitiu conferir um novo fôlego à atividade deste museu, marcando o seu espaço a nível nacional e até diria mesmo a nível internacional, na medida em que são muitos os investigadores de outros países que vêm analisar e estudar os acervos que aqui temos. Vocacionado para o estudo e divulgação do movimento neorrealista, mas apostando também numa dinâmica interdisciplinar e não perdendo o foco da compatrialidade, o Museu do Neorrealismo tem vindo a promover, nestes últimos 7 anos, uma prática continuada de conhecimentos e investigação em torno do seu acervo, apostando simultaneamente em conteúdos programáticos de rigor crítico e de amplitude interpretativa. Desde outubro de 2007, produzimos mais de 70 exposições bibliográficas, documentais e de artes plásticas que certamente têm contribuído para a compreensão da intervenção artística, política e social de um dos movimentos culturais portugueses mais decisivos do século XX, em estreita ligação com a arte e o pensamento contemporâneo. Já muitos
nomes foram aqui referidos, vultos da nossa cultura, que já passaram pelo nosso museu e cujos registros das exposições, assim como as atividades programáticas paralelas, temos vindo a apresentar hoje, ao longo do dia, através da exibição de filmes e também da mostra de catálogos editados pelo museu. O nosso compromisso é continuar a aprofundar o acervo específico deste museu, apresentando regularmente o resultado desse trabalho nas suas diferentes expressões culturais, assumindo o cumprimento das diferentes funções museológicas que passam pela investigação, conservação do acervo museológico, exposição e divulgação dos intuitos científicos, educativos e lúdicos da relação com os nossos públicos. Este ano associámos às comemorações do nosso aniversário um momento de homenagem ao arquiteto Alcino Sotinho, responsável pelo projeto do edifício deste museu, um dos grandes arquitetos do seu tempo, autor de várias obras emblemáticas que marcam a arquitetura portuguesa. A esta homenagem da Câmara Municipal quis, desde o primeiro momento, associar-se o arquiteto Sidónio Pardal, prontamente acedendo ao nosso convite. Vão para ele os nossos agradecimentos, mas também para os familiares do arquiteto Alcino Sotinho, que hoje nos honram com a sua presença. Passo numa singelo momento a oferecer um buquê de flores à sua viúva, que de facto é um momento que nos parece importante hoje aqui relembrar o Sr. Arquiteto Alcino Sotinho. Mais uma vez, aos familiares aqui presentes, o nosso agradecimento por estarem aqui hoje, num dia tão significativo para nós e certamente também para vós. Como nos honram também a presença do Dr. Santos Silva, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian, entidade que tem sido nossa parceira em múltiplas ocasiões ao longo destes 7 anos e que constitui, certamente, para todos nós, um marco e um exemplo de boas práticas culturais do nosso país. Ao Dr. Santos Silva, o agradecimento do nosso município por partilhar connosco este momento. Muito obrigado também. Por fim, não posso deixar de agradecer a todos aqueles que ao longo do tempo fizeram do Museu do Neorrealismo uma realidade cultural e uma referência a nível local, mas também nacional, onde o Dr. David Santos, seu anterior diretor, teve uma ação decisiva. Muito obrigado, doutor, e obrigado também pela sua presença. Trata-se de um museu sonhado por muitos ao longo de várias décadas, nomeadamente através da Associação Promotora do Museu Neorrealismo, que foi possível concretizar em 2007. Aqui, um abraço neste momento ao engenheiro António Rodol, que também bastante fez para que em 2007 fosse possível a construção deste magnífico edifício. Não serei certamente excessivo se afirmar aqui hoje o nosso entusiasmo e determinação na consolidação deste trabalho, cujo foco será sempre o legado patrimonial que nos deixaram os autores neorrealistas, de que somos herdeiros o atual diretor científico do museu, professor António Pedro Pita, vai dar continuidade. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui connosco hoje a comemorar um momento que para nós é de grande satisfação, do marco do aniversário, que é de facto a inauguração deste museu, que é também um marco da cultura do nosso país. Muito obrigado por terem estado.